Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o Glauber Loures. Nós estamos falando sobre o Daime e de como que esta religião manifesta aspectos da perspectiva religiosa contemporânea. Eu gostaria de retomar duas coisas do primeiro bloco. Uma delas, Glauber, é sobre o entendimento da simbologia do Daime. Né? O que manifesta essa simbologia? O Santo Daime, ele nasce a partir de uma confluência criativa de diversos elementos de outras religiosidades. Então, o Santo Daime pega determinados elementos da religiosidade indígena, xamânica da região amazônica, como, por exemplo, o instrumento musical maracá, que permeia todos os rituais do Daime. Também pega elementos do catolicismo popular, por exemplo, as preces, Pai Nosso, Ave Maria, também o culto ou o louvor a determinados santos bastante populares no Brasil, como São João Batista, ou São João, os festejos de São João, a noite de São João é muito importante dentro do Santo Daime, e também elementos do esoterismo europeu, como a cruz de Caravaca, que assume grande relevância dentro da simbologia e do universo religioso do Daime. Então ele já nasce com essa confluência de elementos criativos. E o Santo Daime, pela sua própria miscibilidade ou abertura ao diálogo com outras práticas religiosas, acaba também assumindo elementos que têm sabor local em outros lugares, como, por exemplo, na Europa. O universo cosmológico europeu também acaba, de alguma forma, sendo incorporado no universo dos daimistas da região. Sim. A notícia, esse era o segundo aspecto de elementos até mesmo de práticas orientais em alguns cultos, em algumas igrejas. Sim, eu acho que o Daime também funciona como um grande exemplo de como que se configura uma religião. Nós temos algumas referências religiosas que são datadas de longo tempo atrás, né? A nossa prática religiosa majoritária lida com religiões bastante antigas, como o catolicismo, por exemplo, ou o próprio protestantismo, em comparação com o Santo Daime. O Santo Daime, até pelo seu caráter de religião bastante nova, nos permite ter um olhar bastante próximo de como que uma religião se constrói, se configura. Sim. Então, observando esse processo histórico de configuração do Santo Daime enquanto religião, a gente pode observar isso que ocorre também em todas as religiões que nós conhecemos, que é a ressignificação da religião e a interpretação diferenciada da religião por parte de pessoas de diferentes lugares. Sim. E há uma ressignificação na origem, né? Porque a ayahuasca já era utilizada pelos povos que viviam antes dos seringueiros chegarem lá. Exatamente. A ayahuasca é parte de mais de 70 tribos da Amazônia Ocidental, né? E, ao mesmo tempo, só no Brasil é que foram configuradas religiões estruturadas a partir do consumo da ayahuasca. Então, dentro das tribos indígenas, o consumo da ayahuasca é feito de maneiras particulares. Em determinada tribo é para trabalhar, em determinada tribo é para guerrear. Já nessas religiões ayahuasqueiras e dentro do Santo Daime também, esse uso da ayahuasca também é ressignificado. Então, a partir da configuração e do nascimento do Santo Daime, o uso da ayahuasca é entendido como um sacramento, é entendido como uma religião revelada para os nativos, para os adeptos dessa religião, e o Daime deixa de ser compreendido segundo os referenciais dos usos e dos costumes indígenas para ser compreendido de maneira análoga à hóstia, por exemplo, né, como um sacramento. Entendo. Nesse cenário, né, atual, em que muitas pessoas ainda insistem em tratar a religião como um subproduto, né, como uma espécie de alienação. O que essa prática do Daime, essa experiência do Daime revela para esse tipo de pensamento que vê a religião como algo menor na experiência humana? Essa questão também remonta, eu acho que à trajetória da sociologia, porque a sociologia da religião, por exemplo, nasceu a partir dessa pergunta da secularização, né? Como que o mundo foi deixando de ser religioso, e o poderio da ciência, da metrópole, e aquilo tudo faria o ser humano deixar cada vez mais a religião de lado como explicadora do mundo, para abraçar cada vez mais motes racionais, científicos de explicação do mundo. Mas esses referenciais são referenciais que não são divergentes, muito pelo contrário. Hoje existem diversas pessoas muito racionalizadas, de países ocidentais, desenvolvidos, que continuam buscando novos tipos de religiosidade. E aí o Santo Daime assume uma proeminência para determinados setores
dessa população escolarizada como uma nova opção e uma opção do novo mundo, uma opção do Brasil que não estaria corrompida, por exemplo, pelas grandes instituições religiosas. Isso tudo não está desconectado com o nosso desenvolvimento da modernidade ou da pós-modernidade, da nossa contemporaneidade. Muito pelo contrário, isso se adequa muito bem a maneira de se viver o religioso no mundo contemporâneo, ou seja, a perda daquele controle verticalizado das instituições religiosas e a vazão cada vez maior para a vivência do religioso de acordo com a própria maneira das pessoas, né? Glauber, nós estaríamos vivendo assim um enfraquecimento do processo de racionalização nas religiões tradicionais? E o Daime, então, representa esse movimento, né, contrário a esse processo de racionalização, pelo qual passou o cristianismo, por exemplo, as religiões do livro, as religiões de salvação. Eu sei que esses termos são todos bem conhecidos dos seus estudos. Acho que não são coisas divergentes, como eu disse. A minha dissertação de mestrado, por exemplo, se intitula Encanto e Desencanto, que eu acho que são movimentos convergentes, na verdade. O processo de subjetivação das crenças, de se viver o religioso à sua maneira, ele vai lado a lado com o processo de racionalização do mundo. Justamente essa diferenciação das esferas, esse poder do poderio das instituições religiosas frente à experiência pessoal dos indivíduos é que faz com que os indivíduos possam procurar a sua própria experiência religiosa. E isso faz com que diversas pessoas da Holanda, ou da Alemanha, ou da França, ou da Espanha, ou da Itália, procurem o Santo Daime como uma experiência religiosa genuína também. Isso não necessariamente significa que essas pessoas sejam menos racionais ou tenham profissões menos relacionadas à própria modernidade. São profissionais liberais, são pessoas plenamente inseridas dentro do sistema contemporâneo, profissional, jurídico. Então eu acho que o Santo Daime, tal como outras formas de religião também bastante novas, de certa forma mostram que o processo de secularização e o processo de desencantamento do mundo não acabaram com a religião e, de outra forma, mostram também que esse encantamento do mundo, essa efervescência religiosa, pode e efetivamente caminha lado a lado com a modernidade e com o processo de racionalização, né? Não são coisas divergentes, mas complementares. Uma produz a outra e, ao mesmo tempo, uma é afetada pela outra também. Tal como Weber disse que haviam afinidades eletivas entre o espírito do capitalismo e a ética protestante, também existem afinidades eletivas entre essas novas formas de viver o religioso e o próprio cenário macroeconômico, social da atualidade, né? Sim. A prática do Daime, ela é essencialmente focada no rito, ali o consumo do Daime, a miração, o cantar e bailar os hinos, nisso se resume a prática daimista? Tal como outras práticas religiosas também, a liturgia daimista é bastante complexa. Como o uso de uma substância psicoativa para os nossos referenciais é bastante polêmico, isso acaba assumindo uma preponderância que deixa todas as outras questões no segundo plano. Mas a liturgia daimista também é bastante complexa. O sacramento, né, que é a ayahuasca, o daime, a ayahuasca é chamada de daime dentro desse contexto religioso, é uma prática, é algo bastante fundamental na religião, tanto que ela tem esse nome, Santo Daime, mas ao mesmo tempo não existe esse consumo sem que haja, por exemplo, o canto dos hinos religiosos, né? Os cânticos religiosos também têm uma função bastante importante. Não só isso, mas também a configuração social do lugar. Não existe um ritual de Santo Daime individualizado, só feito por uma pessoa. É todo um corpo de pessoas. Existem os músicos de um lado, existem as pessoas que cantam, as pessoas que tocam violão. Então, é toda uma configuração social e litúrgica também que faz possível haver o ritual do Santo Daime, né? Sim. Como é que foi a sua experiência pessoal com o Daime? Eu fiquei fascinado, de um ponto de vista intelectual, de como que era possível uma religião formada por caboclos da Amazônia, fundada por um negro maranhense, neto de escravos, que não tinha escolarização formal, como que uma religião dessa conseguiu ter essa inserção que teve dentro da nossa sociedade, né? Foi capa de diversas revistas de bastante circulação, de circulação grande, de diversos programas de televisão, e alcançou 43 países, pelo menos, hoje em dia. Então, eu achava fascinante, do ponto de vista intelectual, como que algo
relacionado a essa vida regionalista da Amazônica e ao universo simbólico dos caboclos podia ter essa inserção e como que isso poderia explicar de alguma forma nossas questões universais, no primeiro momento, né, essas grandes questões da humanidade que são tematizadas a partir dessa configuração do Daime, dessa experiência com o Daime, e ao mesmo tempo, como que isso poderia explicar, de certa forma, todo esse movimento, essa transformação que a gente vive no mundo religioso, declínio do catolicismo, ascensão do protestantismo, pluralização das crenças, subjetivação do religioso. Nesse ponto, eu acho que é por aí que nós vamos terminar o programa, né, da subjetivação do religioso. O Daime revelaria esse movimento e isso caracterizaria, né, aí no rol dos novos movimentos religiosos, essa seria uma marca forte do Daime, essa subjetivação do religioso? Sim, a experiência subjetiva é muito importante também dentro do Santo Daime. Mas, ao mesmo tempo, a subjetividade humana nunca está descolada também da vivência interpessoal. Então, o Santo Daime ele congrega, ao mesmo tempo, toda uma configuração litúrgica social, grupal e os motes da subjetividade. Então, o Santo Daime não é à toa que conseguiu, ali no primeiro momento da sua expansão, a partir da década de 80, chamar bastante atenção de pessoas relacionadas ao circuito Nova Era, por exemplo, daquilo que a gente convencionou chamar de Nova Era, ou de pessoas que estavam buscando aquela verdade do eu interno. Então, o Santo Daime tem um grande apelo a pessoas que lidam ou que dão bastante valor a essa subjetividade e conseguem explicar, na minha opinião, eu acho que é também uma sugestão de pesquisa para outras pessoas, determinadas transformações pelas quais a sociedade passa, como, por exemplo, essa diminuição da força dos grandes movimentos sociais, de grandes partidos políticos, e como que a figura do eu, ou a figura do self, ou da parte interna de cada um, da subjetividade humana, acaba adquirindo uma proeminência. Então, acho que o Santo Daime é, sim, uma religião com foco na subjetividade, sem, contudo, deixar esse lado social. Sua dimensão comunitária. Sim, sim. Eu acho que, como diz a Danielle Rivière-Léger, que é uma grande estudiosa também da sociologia da religião, a religião, de um modo geral, tem diversas dimensões, né? Então, tem a dimensão comunitária, tem a dimensão da tradição, tem a dimensão emocional. Então, todas essas dimensões, de uma certa forma, aparecem no Santo Daime de um modo muito interessante, porque nós podemos acompanhar de perto o nascimento e toda a configuração dessa religião, né? Muito obrigado, Glauber, um prazer tê-lo recebido. Religare de hoje fica por aqui. Espero por você na próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.